Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque aqui no canal estou sempre trazendo muitas dicas importantes, muitas novidades, curiosidades para todos nós aprendermos um pouco mais e poder conhecer um pouco mais sobre as coisas que acontecem, né, no mundo em que vivemos. Lembrando que eu separei uma matéria bem interessante para hoje, apenas um resumo dessa matéria, né, porque ela completinha eu vou deixar aqui abaixo para que vocês possam entrar nos links e poder estudar um pouco mais. Também deixarei aqui abaixo os versículos bíblicos para que vocês estudem e aprendem um pouco mais sobre a palavra do Senhor e também sobre a matéria que eu vou trazer hoje, ok? Halloween, a festa das bruxas. Essa festa é muito falada, muito comemorada, né? Em todos os lugares, então eu achei muito importante falar um pouco dela. Vamos lá. Esta é uma festa em que as pessoas se vestem em fantasias de bruxas e de todos os tipos de monstros e outros seres apavorantes. Segundo os adeptos ao Halloween, esse é um momento para festejar com muita diversão, comida, doces e bebidas, mas sempre usando um disfarce. Muitos países levam muito a sério o Halloween, enfeitando as suas casas, comemorando nas escolas, no trabalho, no comércio e etc. No Brasil, há mais ou menos uns 15 ou 10 anos atrás, quase não se falava do Halloween, mas depois de um tempo começou a se falar mais, aumentou as comemorações desse dia e em outros países também houve um crescimento muito grande dessa festa. Dia das Bruxas, Halloween, é uma celebração observada em vários países em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. Ela começa com a vigília de 3 dias, que é o tempo do ano litúrgico, dedicado a lembrar os mortos, incluindo os santos, Hallows, mártires e todos os fiéis já falecidos. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween originaram-se do antigo festival celta da colheita, o Samhain, e que esta festividade gaélica foi cristianizada pela igreja primitiva. O Samhain e outras festas também podem ter tido raízes pagãs. Alguns, no entanto, apoiam a visão de que o Halloween começou independente do Samhain e que tem raízes cristãs. Entre as atividades do Halloween, as mais comuns estão as festas, onde as pessoas, né, se vestem com as fantasias, essas são as mais comuns. As festas e fantasias, práticas de doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanterna de abóbora, fogueira, fogos jogos de adivinhações, atrações assombrosas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Em muitas partes do mundo, as vigílias religiosas cristãs de Halloween, como frequentar os cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem populares, embora em outros lugares seja uma celebração mais comercial e secular. Alguns cristãos historicamente se abstêm de carne no dia das bruxas. O primeiro registro do termo Halloween foi em 1745. Há várias teorias. A mais antiga foi que a celebração foi na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Agora um pouquinho sobre a história do Halloween. A origem do Halloween traz as tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 depois de Cristo. Embora com marcas das diferenças em relação às atuais abóboras ou às muitas famosas frases do doce e travessura exportadas pelos Estados Unidos que popularizaram a comemoração. Originalmente, o Halloween não tinha relação com as bruxas. Era um festival do calendário celta da Irlanda, o festival de Samhain, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro e marcava o fim do verão, significava literalmente o fim do verão. A celebração do Halloween tem duas origens que no transcurso da história foram misturadas. Agora vamos para a origem pagã.
A origem pagã do Dia das Bruxas tem a ver com a celebração celta chamada Samhain, que tinha como objetivo dar culto aos mortos e à deusa que simbolizava a perfeição celta. A invasão da das Ilhas Britânicas pelos romanos em 46 a.C. acabou unindo a cultura latina com a celta, sendo que a última acabou minguando com o tempo. No fim do século II, eu me perdendo aqui. No fim do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Sabemos pouco sobre a religião dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido oralmente de geração em geração. Eu tenho falado com vocês, né, sobre transmitir o que nós queremos para as próximas gerações, né? Isso é muito importante. Sabe-se que a festividade do Samhain era celebrada muito possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, a meio entre o equinócio de outubro e o solstício de inverno no hemisfério norte. Eram precedidas por série de festejos que duravam uma semana e davam ao ano novo celta. A festa dos mortos era uma das datas mais importantes, pois celebrava o que para os cristãos seria o céu e a terra. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não havia fome nem dor. As festas eram precedidas pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médiums entre as pessoas e os seus antepassados. Diziam-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar os seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo a outro mundo. Bem sinistro, né, gente? Agora, a origem católica. Desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires, os mortos, né, gente? 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses panteões num templo cristão e o dedicou a todos os santos, àqueles que nos precederam na fé. A festa em honra a todos os santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da capela de todos os santos na Basílica de São Pedro em Roma. Mais tarde, o ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de todos os santos fosse celebrada universalmente. Olha só. Como grande festa, esta também ganhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior ao 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada de Hallows, Vigília de Todos os Santos, passando depois por outros nomes até chegar na palavra atual Halloween. Agora a decoração do Dia das Bruxas. Se analisarmos o modo como Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as suas origens. Só restou uma alusão aos mortos, mas com caráter completamente distinto do que tinha no princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporada toda uma série de elementos estranhos, tanto à festa de finados como a de Todos os Santos. Na minha opinião, não mudou muita coisa não, gente. Continua a mesma coisa macabro, né? Mas tudo bem. Entre os elementos acrescidos, temos, por exemplo, o costume dos disfarces, muito possível nascido na França, entre o século 14 e 15. Nessa época, a Europa foi flagelada pela peste negra e pela peste bubônica, que dizimou perto da metade da população do continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Multiplicaram-se então as missas na festa dos fiéis defuntos. Olha só, por que começou a fazer essas missas, né? E nasceram muitas representações artísticas que recordavam as pessoas da sua mortalidade. Algumas dessas representações eram conhecidas como danças da morte ou danças macabras. Meu Deus do céu, que horror, né?
Ai, ai, vamos lá. Alguns fiéis dotados de um espírito mais burlesco costumavam adornar ou enfeitar, né, na véspera da festa de finados, as paredes dos cemitérios, com imagens do diabo puxando uma fila de pessoas para a tumba, como papas, reis, damas, cavaleiros, monges, camponeses, leprosos e etc. Até porque a morte, né, não respeita ninguém. Também eram feitas representações cênicas com pessoas disfarçadas, olha aí de onde veio o disfarce, de personalidades famosas e personificando inclusive a morte, a qual todos deveriam chegar. Na Idade Média, um costume do dia de finados era falar sobre a alma, em que crianças iam pedindo de porta a porta um bolo, o bolo das almas, em troca do qual faziam uma oração pelas famílias falecidas de quem dava o bolo. Então, ganhava o bolo e aí eles faziam uma oração pelos mortos da família. Essa tradição poderá ter evoluído para a tradição de pedir um doce sob ameaça de fazer travessuras, doce ou travessuras, que teve possivelmente origem na Inglaterra, no período da perseguição protestante contra os católicos em 1500 e 1700. Nesse período, os católicos ingleses foram privados dos seus direitos legais e não podiam exercer nenhum cargo público. Além disso, foram-lhes infligidas multas, altos impostos e até mesmo a prisão. Celebrar a missa era passível da pena capital e centenas de sacerdotes foram martirizados. Produto dessa perseguição foi a tentativa de atentado contra o rei protestante Jorge I. O plano conhecido como Conspiração da Pólvora era fazer explodir o parlamento matando o rei e assim dar início a um levanto dos católicos oprimidos. A trama foi descoberta em 5 de novembro de 1605, quando um católico foi apanhado guardando pólvora na sua casa, tendo sido, depois disso, enforcado. Então, eles fizeram um plano aí que não deu muito certo, né? Aqui na história. Em pouco tempo, a data converteu-se numa grande festa na Inglaterra que pendura até hoje. Muitos protestantes a celebravam usando máscaras e visitando as casas dos católicos para exigir deles cerveja e pastéis, dizendo que doces ou travessuras. Mais tarde, a comemoração chegou à América, né, Estados Unidos, trazendo pelos primeiros colonos, que transferiram para o dia 31 de outubro, unindo com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país pelos imigrantes irlandeses. Vemos, portanto, que a atual festa do Halloween é produto da mistura de muitas tradições trazidas pelos colonos no século XVIII para os Estados Unidos e ali integrada de modo peculiar na sua cultura. Muitas delas já foram esquecidas na Europa, onde por colonização cultural dos Estados Unidos aparece o Halloween, enquanto desaparecem as tradições locais. O que se vê hoje são muitas pessoas que se dizem cristãos e que aderiram a essas práticas pagãs em suas vidas, levando tudo na brincadeira. Eles se vestem com as fantasias de Halloween e participam das festas sem nem mesmo saber o seu significado. A Bíblia condena a prática de bruxaria, feitiçaria, festas pagãs e etc. Quem realmente é seguidor de Cristo não se envolve com essas festas e não brincam com as coisas do mundo espiritual. Usar fantasias, praticar essas festas ou qualquer outra coisa desse tipo é para quem não acredita realmente na Bíblia. Muitas pessoas levam essas comemorações na brincadeira, mas muitos outros, né, possivelmente fazem isso porque estão sendo enganados pelo inimigo. E muitos outros comemoram essas festas por serem adeptos mesmo ao paganismo. Praticam sabendo e gostam disso, né? Vou ler aqui só um texto bíblico, mas eu vou deixar vários aqui abaixo para vocês. Aqui Deus faz uma advertência contra as práticas pagãs. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus lhes dá, não procure imitar as práticas repugnantes que as nações de lá praticam. Olha só.
Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que pratique magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou médium, ou consulte aos espíritos ou aos mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da sua presença. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Vou deixar aqui abaixo outras referências também, mas eu não vou ler para não ficar muito grande, tá bom? As pessoas que amam ao Senhor, o nosso Criador, também não desejam desagradá-lo. Quem ama o Senhor não quer desagradar o Senhor. Então, não devem fazer parte de coisas pagãs que incluem essas festas, e também bruxaria, idolatria e nenhuma outra prática que a Bíblia condena. Pois 1 Tessalonicenses 5:22 diz para nós: afasta-se de toda a aparência do mal. E resumindo toda essa teoria que eu citei aqui hoje, né? De qual é a origem dessas comemorações, se vieram dos pagãos ou dos cristãos, e dos seus verdadeiros significados, ainda não estão muito claros, né, para todos nós. Mas, na prática, tudo o que conhecemos hoje veio dos antigos e não sabemos quem foram eles, pois não estávamos lá para saber de tudo isso, né? Mas sabemos que os antigos povos eram idólatras e Deus condena a idolatria. Por isso temos que tomar cuidado com o que fazemos, pois tudo o que vivemos hoje teve influência de pagãos. E muitas coisas que conhecemos estão todas ligadas umas às outras, como por exemplo, vai a listinha aí. O culto aos mortos lá dos antigos está ligado à missa do sétimo dia hoje. Dia dos mortos lá dos antigos está ligado ao dia de finados hoje. As imagens feitas pelos antigos religiosos católicos em cemitérios, com flores, cruzes e velas acesas em túmulos, fotos e etc. Tudo está ligado a hoje, não é isso que nós vemos nos cemitérios? E esses antigos religiosos que se disfarçavam de pessoas famosas ou de criaturas assustadoras nas comemorações aos mortos, e hoje não é isso que eles fazem nas comemorações do Halloween? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado para não sermos enganados e pensar que não tem muita importância aquilo que fazemos nessas festas ou em outras coisas, quando, na verdade, o que fazemos podem ser práticas diabólicas. Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos pesquisar, vamos estudar. Deixarei aqui abaixo todas as referências bíblicas para que vocês estudem e deixarei também as matérias completas sobre esse texto, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo. Dá um Google lá, entra aqui nas matérias que eu vou deixar, pesquisem, estudem, para que vocês não venham ser enganados. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Se vocês gostaram, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!